Minutos de Fama especial BBB 23. Oferecimento: tudo vira doce, transformando os seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Olá, estamos juntos a partir de agora com mais um 5 Minutos de Fama especial BBB 23. Hoje o penúltimo programa dessa temporada já está chegando ao fim e a gente aqui, claro, vai falar sobre a vitória da Amanda. Ela se consagrou ontem como a grande campeã do BBB 23, gente, tendo 68,9% dos votos. Foi uma votação assim bastante dividida, né? A gente viu o público de casa bastante dividido entre a Amanda e a Aline. Nas enquetes durante a madrugada, durante todo o dia de ontem, a gente via aí que a coisa estava meio dividida, elas estavam com a diferença de décimos, horas a Aline estava na frente, horas a Amanda estava na frente, mas acabou que o público decidiu que a Amanda seria a grande campeã desta edição. A Aline ficou em segundo lugar com 16,96% dos votos. Também foi uma grande jogadora, a minha torcida nessa reta final estava para a Aline, eu acho que ela mostrou ser uma pessoa bastante diferente daquela Aline Whirley, artista, daquela Aline que a gente conhecia do Ruge como cantora. Ela se mostrou uma mulher guerreira, uma mulher consciente, cheia de ideias legais, cheia de atitudes, muito cheia de maturidade, e eu acho que ela fez muita diferença na casa naqueles momentos para manter o equilíbrio, para trazer uma palavra de conforto, para trazer um acalento, né, para quem precisava. Então a participação da Aline para mim foi fundamental, como eu falei. Nessa reta final a minha torcida estava totalmente para ela. E em terceiro, claro, ficou a Bruna com 14,14% dos votos. A Bruna, depois do anúncio, ela não gostou muito não, né? Ela fez uma cara assim meio esquisita depois que o Tadeu deu o anúncio de que ela seria a terceira colocada. Mas enfim, a gente também já esperava que isso fosse acontecer, obviamente, porque a Amanda e a Aline, elas jogaram juntas muitas vezes, elas se gostavam, tinham um entrosamento muito grande, então assim, era natural que as torcidas fossem realmente se dividir bastante. Ao todo, gente, foram computados 76.290.810 votos, um número muito baixo. Esses números nessa reta final do BBB me chamaram bastante atenção. A gente teve na votação passada 22 milhões, se eu não me engano, foi um número também bastante baixo. Nessa votação, na grande final, a gente teve aí 76.290.810 votos. Como eu disse, é um número muito baixo, né, para uma grande final. A gente teve números mais altos ao longo da temporada, tivemos aí 190 milhões, enfim, tiveram números bem consideráveis, e esse número agora dessa final foi muito baixo. Mas falando ainda aí da Amanda, né, a nossa grande campeã dessa edição, ela levou para casa o prêmio de 2.880.000. Esse prêmio, gente, é o prêmio final da empresa patrocinadora. A gente tinha comentado no programa anterior que não estava ainda tudo muito claro se a empresa patrocinadora iria acrescentar mais algum valor, né, no programa de ontem, nessa grande final, mas eles não acrescentaram nada e o prêmio ficou realmente em 2.880.000, o maior prêmio da história do Big Brother Brasil. Se eu fosse a empresa, eu dava uma arredondada, né, para 3 milhões, acho que ia ficar mais bonito. Mas a Amanda, uma curiosidade, ela não levou para casa só esse prêmio de 2.880.000 não, viu, gente? Ela levou ainda 3 carros que somados chegam a pouco mais de R$1 milhão, ou seja, totalizando os prêmios da Amanda, ela levou para casa um pouco mais de R$4 milhões. Mas quando a gente fala levou para casa, isso tudo ainda demora, viu, gente? Não é uma coisa assim, amanhã o prêmio já tá na conta dela, ou então os carros já estão na garagem dela, não. Isso aí leva um tempo, às vezes leva até um ano para o participante poder ganhar o carro. O Arthur Aguiar ganhou o carro esse ano, né, se eu não me engano também, da edição dele. E eu sei que os carros demoram a chegar, então não é que amanhã ela já vá sair do café da manhã com a Ana Maria, na verdade hoje, né, sair do café da manhã com a Ana Maria e os carros vão estar na garagem. Não, o tempo leva um tempinho ainda, não é uma coisa assim tão instantânea. Como eu falei, a vitória da Amanda já era uma vitória prevista, já era uma coisa assim anunciada nas redes sociais. A gente viu que principalmente no Twitter, que é um grande termômetro de BBB, o pessoal do Twitter estava apoiando muito a Amanda, ainda
levando em conta também a movimentação de jogo da Aline, muitas pessoas falando que a Aline ainda era uma coisa de planta, aquilo tudo, uma grande bobagem, né? Porque a própria Amanda disse lá na final que planta também vence o BBB. Então, assim, ela já deu uma resposta para mais de 500 mil de pessoas que ficam com essa história de planta e tudo. Realmente, tem aqueles participantes que são planta, mas no caso da Aline, eu não vi a Aline como planta. Eu acho que o fato dela não ter se colocado em algumas discussões de forma mais agressiva ou de forma mais veemente, não quer dizer que ela seja planta, né? Porque ela raciocinava bastante antes de falar. E eu acho que isso é fundamental dentro de um reality. Essa grande final que a gente assistiu ontem foi uma final emocionante no contexto da história, da trajetória dos participantes, da trajetória das finalistas, mas o programa em si não teve grandes emoções. Foi um programa bastante frio. Alguns VTs animaram um pouquinho, arrancaram algumas gargalhadas da gente, algumas situações do programa mexeram com as nossas emoções, mas num todo o programa foi bastante frio. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente fala agora sobre o anúncio, né? O momento em que o Tadeu Schmidt deu o anúncio para Amanda, o momento em que a gente ficou sabendo que a Amanda seria oficialmente a vencedora do Big Brother Brasil. Ele disse um discurso, ele fez um discurso cheio de muitos adjetivos para Amanda, e a gente sempre destaca aqui nos 5 Minutos de Fama alguns trechos, né, algumas partes do discurso. E ontem o Tadeu falou o seguinte, que a Amanda, ela era uma pessoa que encantava, né, outras pessoas, que ela arrastou pessoas para o seu lado, que transformou telespectadores em fãs e ainda se conectou com pessoas de uma maneira especial, de uma forma especial. É uma Amanda bastante diferente da Amanda que eu via como jogadora, né? Eu via a Amanda assim, ela sabia se colocar em algumas situações. Eu acho que ela passou grande parte do tempo ali meio indecisa, meio camuflada entre o cara de sapato, meio camuflada entre as meninas do deserto. Depois, agora, no finalzinho, é que ela foi tomando um rumo, eu acho, de forma assim mais participativa, né? Mas ela sempre tinha ali as suas posições, sabia discursar, jogou voto fora, claro, como todo mundo fez, mas eu acho que num contexto geral, a leveza da Amanda, essa forma de ser uma jogadora diferente, uma jogadora desengonçada, uma jogadora divertida em alguns momentos, né? Eu acho que muitas pessoas, o público de casa, né, a grande maioria que votou e escolheu a Amanda como vencedora, o público acabou se identificando com esse jeito, porque na verdade ali ela não ficou fazendo pose, não ficou fazendo nada, a gente percebia que era realmente um jeito Amanda de ser, né? E a gente aprendeu de repente a amar a Amanda de uma forma muito diferente. A gente tá aprendendo a ver jogadores diferentes, não aqueles jogadores com o perfil da Bruna, por exemplo, que se jogam mesmo, que botam a cara para bater, sabe? Que saem reivindicando, que saem colocando suas opiniões a qualquer preço, não. Tanto a Amanda quanto a Aline, elas tiveram comportamentos bastante pacíficos, bastante controlados, vamos dizer assim. Eu acho que isso fez muita diferença para que, por exemplo, a Amanda ficasse em primeiro e a Aline em segundo, que elas ficassem ali nessa situação, né? Ainda falando sobre o discurso do Tadeu, ele falou que teve uma parte do discurso dele onde ele comenta que a Amanda leu o jogo com uma perfeição, que inúmeras vezes ela leu o jogo com uma grande perfeição e que ela sempre meio que ela adiantava o que ia acontecer, ela entendia o que ia acontecer, mas da maneira dela. E uma outra coisa que ele também colocou, aí eu achei interessante sim, é que ele disse que ela venceu várias provas do BBB, né? Eu acho que ela venceu acho que a maior prova é você se expor no programa, mas ela venceu as provas, venceu prova de resistência e dentre todas essas vitórias que ela teve, ela foi a participante que mais recebeu plantas no queridômetro, ou seja, o pessoal da casa não levava fé na Amanda. Enquanto isso, o pessoal aqui fora já estava aí sentando o dedo para poder eliminar outros participantes e ir mantendo a Amanda até que ela chegasse a essa final. Bom, como eu falei aqui, ela ganha por esse jeito descompromissado, ela ganha esse programa pela maneira dela de ser, de se comunicar com o público, de ficar engraçada nas festas, mas de manter certas posturas diante do jogo da discórdia, por exemplo. Eu acho que ela foi uma das melhores participantes de jogo da discórdia.
A Aline também foi uma ótima participante. A gente teve o Ricardo Alface também foi um ótimo participante de Jogo da Discórdia, mas a Amanda, ela levou aquele jeitinho brasileiro mesmo, né? E acho que a gente estava precisando um pouco dessa leveza como jogador, e o Big Brother tá se modificando, o Big Brother tá se adaptando, os jogadores estão se adaptando a novas realidades, a novas formas de jogar, e eu acho que isso sim faz diferença. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a Amanda vence não como uma excelente jogadora, não como aquela participante que tem um perfil incrível de jogo, determinada, raçuda, não. Ela vence simplesmente por ser Amanda, simplesmente por ser esse personagem que o Brasil inteiro aprendeu a amar e acabou elegendo como a grande campeã do BBB 23. A gente destaca agora alguns momentos interessantes do programa de ontem, acho que valem a pena a gente trazer aqui para os 5 minutos de fama, e o primeiro deles foi um momento em que a Amanda, né, e a Aline e a Bruna, elas deixam a casa depois do anúncio, né, de que a Amanda seria a grande campeã, elas deixam a casa e seguem em direção ao jardim. Ali no jardim tinha montado um setzinho com a empresa patrocinadora e o valor do prêmio, né, de 2.880.000, e todos os participantes, os ex-participantes estavam ali junto com o Tadeu no gramado. E aí, de repente, elas saem da casa, começa aquela confraternização toda, ok, a gente gostou, achou legal, mas cadê o discurso da Amanda? Cadê a Amanda falando sobre a vitória? Cadê a Aline falando? A coisa ficou muito confusa, porque todo mundo acabou buscando se aproximar da Amanda, né? Quer dizer, todo mundo não, alguns participantes, por exemplo, Fred, Nicásio e Domitila ficaram bem distantes dessa história toda, eles ficaram fazendo ali o close deles de uma outra forma, mas a grande maioria pulou em cima da Amanda, foi comemorar com ela e tudo, e o Tadeu ficou perdido ali no meio. Teve um momento em que ele ainda tentou puxar, né, a Amanda para um palco, que tinha um palco ali no meio, onde era a pista de dança. A Tina, inclusive, veio arrastando a Amanda para esse palco, querendo também os seus minutos, os seus últimos segundos de fama, né, na tela da Globo, mas a gente ficou assim, sem entender nada, porque a gente não teve um discurso, a gente não teve um posicionamento da Amanda agradecendo, a gente não teve aquele momento gostoso que a gente sente falta, né, de ter essa troca, de ouvir a Amanda falando para câmera, né? E a gente também não viu câmera, porque as câmeras que estavam sendo usadas ali para registrar eram as câmeras do confinamento. Então a coisa ficou muito perdida, o pessoal entrando na frente da lente, foi a maior confusão. E de repente, no meio de toda essa manifestação, vamos dizer assim, tem aquela tradicional chuva de papel picado, um beijo, tchau, corta pro Jornal da Globo e já entra a Renata Lopretti. Então assim, foi uma coisa meio esquisita, né? O horário estava estourado, o horário estourou em alguns minutos, mas já era previsto isso, que o horário fosse estourar, mas a gente sentiu falta de pelo menos a Amanda falar, né? Depois, claro, que teve aquela entrevista com a Vivian e aquela outra que eles fazem lá, né, no Globoplay, também pro G-Show, é uma coisa chata, repetitiva, é uma coisa cansativa, acho que ainda é muito primário esse formato, ainda precisam melhorar muito, né, porque o povo quer saber os bafões, né? Ninguém quer saber, quantos seguidores você aumentou, quanto você não sei o que. Isso é uma grande balela, acho que esse é um dos grandes erros da conversa com o eliminado. Que saudade da Ana Clara, que saudade, gente, porque a Ana Clara sim conseguia arrancar, eu já falei isso no programa anterior, né? Ela conseguia arrancar dos eliminados aquilo que realmente a gente queria saber. Um outro ponto negativo que teve nessa grande final foram os shows, né? Os shows da grande final, porque a gente tava esperando uma coisa assim, a nível de show mesmo. E de repente a gente teve ali os convidados, que eram o Carlinhos Brown, a Isa, o Mumuzinho e também a Lauana Prado, eles cantaram ali no palco do Tadeu, né, naquele palco do programa, uma coisa meio que apertada, meio improvisada, com a banda do The Voice, não tinha nenhuma coisa assim mais bem produzida com os outros participantes ali. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá no gramado, ou seja, quando os participantes levantavam para dançar, entravam na frente da câmera. Teve uma hora que o Fred Nicásio entrou literalmente na frente do Carlinhos Brown e o Carlinhos sumiu, era só o Fred Nicásio no primeiro plano, quer dizer,
não sei, eu acho que esse formato me confunde um pouco, assim, acho que me incomoda um pouco. Eu ainda preferia aqueles shows, né? Preferiria aqueles shows onde os cantores se apresentavam no palco, tinha toda aquela emoção, né? Na época que tinha o Bial também, o Thiago Leifert, que era um palco invertido, que o cantor cantava, se apresentava de frente para a saída do eliminado ali no corredor da eliminação. Enfim, acho que esse formato ficou uma verdadeira bagunça. A gente não sabe se foi falta de patrocínio, falta de estrutura, não sabemos, assim, mas que realmente ficou muito confuso, ficou. E a gente teve aí momentos, por exemplo, com os cantores errando as letras no começo mesmo. O Mumuzinho até que conseguiu tocar, mas a própria Isa meio que se atropelou algumas vezes. O Carlinhos Brown então errava todas as letras, não desmerecendo o Carlinhos, que eu adoro. Adoro o Mumuzinho, adoro a Isa, mas eu acho que essa combinação, essa mistura desses jurados do The Voice que foram visivelmente reaproveitados para o Big Brother Brasil, eu acho que não casou muito legal. E essa outra cantora também, a Lauana, ela ficou perdida, ela cantou um número, ela se apresentou uma única vez com uma música de sucesso, mas também ficou aquela coisa ali, né, do sertanejo, ficou aquela coisa meio perdida. Então, assim, de repente seria muito mais interessante até fazer como na edição da Carol, né? Que ela cantou, ou de repente colocar a Marvila para cantar, a Aline, que é cantora, para cantar, né? E até mesmo, por que não, a Domitila com suas cacheadas, com essa música que apresentaram aí, né? No programa das cacheadas, dos cabelos em transição, e também até a Bruna, que também se arrisca aí como cantora, que eu acho que tá aprendendo ainda, obviamente, mas por que não? De repente fazer uma mistureba, não sei, eu acho que faltou alguma coisa, faltou um tempero nesse show da final que foi bastante ruim. Mas a gente tem outros pontos positivos, né? Outras qualidades desse programa, outros destaques que realmente merecem aqui o nosso aplauso, como por exemplo esse momento do Big Carpet, que foi aí apresentado pela Dani Calabresa e pelo Paulo Vieira. Óbvio que é o momento em que eles começam a alfinetar e disparam uma metralhadora, né, de piadas para cima dos ex-participantes. É o perfil que a direção gosta, é o perfil que a direção curte. A gente de casa dá alguma risada. Por exemplo, eu não gostei da brincadeira que fizeram com a Aline, né? A piada que o Paulo Vieira e a Dani fizeram com a Aline a respeito dela ser a participante fantasma, não foi uma coisa assim? Enfim, acho que foi uma bobagem, mas faz parte do perfil deles. E no contexto geral, eu até dei algumas gargalhadas com as brincadeiras deles. E também consegui rir um pouco com a releitura que teve, né? Na verdade, acho que foi até uma edição especial do Jogo da Discórdia, do Tiro, Porrada e Bomba, com o Paulo Vieira, a Dani Calabresa, o Tadeu Schmidt e o Boninho. Eles participaram do jogo e, claro, teve aí um acréscimo de fumaça, porque não foi a fumaça que a gente via na casa, tinha mais fumaça realmente para poder sujar, para que eles pudessem entrar nessa brincadeira, nesse espírito, e aí eles começaram a falar como se realmente estivessem no Jogo da Discórdia. Eu achei isso muito legal, porque essa interatividade entre apresentador, diretor, bastidor, o que acontece no programa, essa mistura da realidade com a produção, eu sempre achei isso muito legal, porque eu acho que isso aproxima o público, né? A gente se sente ali até na vontade de repente, estar no Jogo da Discórdia, colocando o nosso inimigo, colocando o nosso desafeto, falando umas boas verdades, né? Que muitas vezes a gente fica entalado e não consegue dizer, mas a gente se vê ali naquele momento. Então achei que foi muito legal esse momento do Jogo da Discórdia, do Tiro, Porrada e Bomba. E esse formato, como eu já havia adiantado aqui nos 5 Minutos de Fama, a direção já pensa sim em manter esse formato fixo de Jogo da Discórdia, com a fumaça, com todas aquelas coisas que tem do Tiro, Porrada e Bomba, com aquela gosma, para o ano que vem. Então é muito provável que o Jogo da Discórdia do ano que vem a coisa ainda continue se mantendo, né? Do Tiro, Porrada e Bomba, a gente ainda continue vendo essa brincadeira que começou como um experimento e deu muito certo nesse BBB 23. E o nosso programa já está quase terminando. E olha, para você poder rever
todos os nossos programas, todas as nossas edições aqui do 5 Minutos de Fama dessa temporada e também de temporadas anteriores. É só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e você vai ser encaminhado diretamente lá para nossa playlist de vídeos, onde tem muita coisa bacana. Essa temporada a gente produziu assim um programa com muito carinho. É a primeira temporada mais relax depois da pandemia da Covid, né? Então assim, a gente já tá voltando com garra mesmo, com determinação, com muito amor para você que tá aí do outro lado, que é o nosso melhor parceiro e, como eu sempre digo, claro, a nossa melhor audiência. Então, é só você apontar a câmera aí pro QR Code e ter acesso a todo o nosso conteúdo dos 5 Minutos de Fama. Tem muitos bafões, tem bastidores e tem muita coisa legal. Gente, nesse ano não vai ter o programa 101, aquela edição especial que tem da lavagem de roupa suja, do encontro dos ex-participantes, né? A TV Globo decidiu não fazer esse programa lá na casa, lá no confinamento. Não tem uma confirmação oficial, mas ao que tudo indica, essa decisão se deu por conta da desclassificação do MC Guimê e do Cara de Sapato e também da desistência do Bruno Gaga. Então assim, não dá para contar a história do BBB 23 esquecendo desses 3 participantes, né? Que foram participantes muito importantes. A gente sabe que o Guimê e o Cara de Sapato, eles erraram por conta daquela acusação de assédio contra a participante Dania Mendes, né, que veio no intercâmbio lá do México. Enfim, aquela história toda que deu na desclassificação dos dois, e também o Bruno Gaga, que apertou o botão, não aguentou e pediu para sair. Mas então, assim, a gente não tem muito como contar essa história sem casar esses dois. O que eu tenho percebido nesses últimos dias de BBB, até ontem afinal, é que o Guimê, o Cara de Sapato e o próprio Bruno, eles foram praticamente apagados da história do BBB, né? Nos VTs de ontem, de vez em quando ainda aparecia um Cara de Sapato, o Guimê apareceu assim, dava para contar nos dedos a quantidade de vezes. O Cara de Sapato apareceu um pouquinho mais por conta da história da Amanda. Também não tinha como contar a história da vencedora do programa sem contar, sem inserir o Cara de Sapato, mas os 3 foram literalmente apagados do Big Brother Brasil. Mas, apesar de não ter o reencontro, né, a lavagem de roupa suja, o canal por assinatura Multishow vai promover hoje, quarta-feira, né, um momento de interatividade entre os ex-participantes. Eles vão se reencontrar, vão conversar, vai ser logo mais à noite, se eu não me engano, às 8h30. Você pode consultar aí a sua operadora para ver certinho o horário, mas vai ter esse encontro, né? Faz parte já da grade do canal por assinatura, já faz parte da grade do Multishow ter esse encontro, mas na TV Globo, na TV aberta, infelizmente, esse ano não vai ter o programa 101. Mas não fica triste não, viu, gente? A gente aqui do 5 Minutos de Fama vai ter um programa especial. Esse é o penúltimo programa, como eu falei aqui, e a gente vai ter o nosso último programa, que vai ser exibido neste domingo. No programa de domingo, que vai ser um programa especialíssimo, a gente vai falar sobre o que deu certo e o que deu errado nesse BBB 23. E olha, a coisa tá bem dividida, hein? Teve muita coisa legal, mas também teve muita coisa ruim, muita polêmica. E nesse programa do dia de domingo, né? De domingo agora, eu também vou falar para vocês algumas informações de bastidores, algumas coisas que já começaram a pipocar, porque já tá tendo intriga, viu? Ontem mesmo lá na final já teve intriga, já teve assim meio que um estresse entre a roupa da Larissa e a roupa da Key Alves. Elas estavam muito parecidas, vestidas de prata. Teve também o Fred Nicásio, que não quis falar de jeito nenhum com o Cowboy, também não quis falar de jeito nenhum com a Kay. Eles estão meio esquisitos ali, né? Com o Christian também, ele sentou do lado do Christian, mas a gente via nitidamente no ao vivo que ele virava as costas pro Christian, tava quase de costas, apesar de estar do lado, ele sempre virava as costas, né? Então assim, teve alguns bafões aconteceram, algumas coisinhas aconteceram de bastidor. E a gente vai trazer um resumo da vida dos participantes, o que eles estão pensando daqui pra frente, o que eles acham que vai acontecer com a vida deles, o que cada um tá escolhendo pra vida deles. Então não perca, neste domingo a gente tem um encontro marcado aqui no canal com o nosso programa especial, o nosso último programa da temporada. Sim, vai ser a nossa despedida, mas a gente ainda tem muito assunto pra falar, porque ainda tem
coisa acontecendo. Não tem mais confinamento, já temos a vencedora, mas ainda tem intriga, ainda tem treta rolando por aí, tá certo? Então, eu espero todo mundo aqui nesse domingo pra gente fazer o nosso último encontro, pra gente ter esse nosso último momento super agradável aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, parabéns, Amanda, pela vitória no BBB 23, parabéns a Aline pelo segundo lugar, né? Ainda que eu fale sempre, acho que a Aline merecia o primeiro, mas se o público escolheu, assim que assim seja. A Aline tem ainda uma carreira muito brilhante pela frente, tem música nova que saiu dela com o Igor, né? Então assim, o dinheiro vai entrar, a Aline é uma pessoa de um coração muito bom, eu tenho certeza disso. E também parabéns pra Bruna, que com aquele jeitão dela, né, meio áspero, meio rígido, ela conseguiu chegar até a final, também vai ter uma trajetória, e que todos os outros também tenham ótimas oportunidades de trabalho, que consigam alcançar os seus objetivos, que eu acho que isso é o mais importante. Muito obrigado pela sua audiência, a gente se encontra então no domingo, no nosso último programa. Até lá! Cinco minutos de fama especial BBB 23. Oferecimento Tudo Vira Doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais.